Eu tenho falado pra vocês que o ano de 2022 vai ser o pior ano da vida de Bolsonaro. Mas nada é tão ruim para Bolsonaro que não possa piorar. Porque há a possibilidade de duas novas CPIs serem abertas contra Bolsonaro. E a julgar pelo apoio que ele está tendo nesse momento do Congresso, não é nada difícil que essas CPIs acabem saindo. Haja vista que os assuntos que elas vão serem motivadas são assuntos que merecem investigação. E muitos vão dizer, ora, mas a CPI da pandemia não aconteceu nada, a CPI da pandemia acabou em pizza. Tem certeza? Possivelmente, se você está dizendo isso, ou você está agindo de má fé ou está muito mal informado. Porque, muito pelo contrário, a CPI da pandemia avançou, tem avançado e ao longo de todo esse ano de 2022 vai gerar muito desgaste para Bolsonaro. Como alguns amigos meus falam, todo castigo para corno é pouco. E alguns dizem que Bolsonaro andou levando umas galhadas por aí. Então o castigo de Bolsonaro vai acontecer, é só você ter paciência. Lembre-se sempre, o Valdemar Costa Neto, o primeiro preso do Mensalão, só foi ter a prisão decretada 7 anos após a descoberta do Mensalão. Então as coisas levam um tempinho para acontecer. Mas a CPI da pandemia está avançando. O relatório final foi entregue em outubro. E olha só o quanto avançou. Você não sabe o quanto avançou? Você não sabe quais são essas outras duas CPIs que podem explodir no peito e na dentadura de Bolsonaro, deixando ele ainda mais com o rabo preso? Então vem comigo que eu vou contar tudo pra você, mas antes você vai clicar no botão de gostei e vai se inscrever no canal de lives. Tem um link aqui na descrição, quando acabar o vídeo você vai clicar nesse link, vai pro canal de lives, vai se inscrever, vai ativar as notificações e vai participar também das lives comigo, mandando a sua pergunta no chat, tendo aquela interação bem gostosa que a gente curte, obviamente, né? Mas vamos falar sobre a CPI da pandemia primeiro, porque o que aconteceu? O pessoal tá muito eufórico, tá muito ansioso para ter um resultado. Mas calma, gente, o relatório final foi entregue agora em outubro. Faz pouco tempo, a gente teve outubro, no final de outubro foi entregue. Tivemos novembro, as férias, estamos ainda em janeiro. E muito se avançou. Muito se avançou, mas é um processo lento porque precisa ser investigado, precisa ser apurado e não vai acabar em pizza. Porque para uma CPI terminar em pizza é necessário que seja preparada a pizza e não foi isso que aconteceu. O relatório final feito pela Renan Calheiros foi um relatório estratégico para não acabar em pizza. Fora que o Renan fez uma jogada política lá no final, vazando o relatório, para evitar que alguns senadores pulassem fora do relatório. Então ele garantiu a sustentação do relatório vazando o relatório. Foi uma jogada muito audaciosa e astuta do Renan Calheiros, que é um político já muito antigo. E o relatório foi feito de modo muito estratégico. Porque o que aconteceu? Houve um desdobramento desse relatório pelo Ministério Público, que já estava trabalhando em conjunto com a PGR, porque a PGR abriu 10 notícias preliminares, 10 investigações preliminares e houve um desdobramento em 12 frentes de investigação. Ou seja, essas frentes passam pelo Bolsonaro ou não. E aí que tá a situação. Vai acontecer, melhor dizendo, com a CPI da pandemia, o que está acontecendo com a investigação lá no Capitólio dos Estados Unidos. Os peixes grandes, eles vão ficar para depois. Os peixes pequenos lá na investigação do Capitólio são os que estão sendo pegos primeiro. E à medida que os peixes pequenos acabam sendo pegos, os peixes grandes não têm para onde fugir. A mesma coisa vai acontecer com a CPI. Quem que vai cair primeiro? Aqueles que não têm foro privilegiado. O Dominguete, talvez o Facuri, Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto, o pessoal da Prevent Senior. Todos eles vão começar a cair. E quando cai um, como havia toda uma engrenagem por trás da atuação do governo federal na pandemia, não tem como. Se o Paulo Zanotto cair, Nise Yamaguchi cai, Osmar Terra também cai e o Bolsonaro, em efeito cascata, também vai cair. Só que ao longo de 2022, a CPI da pandemia vai dar ainda muito trabalho para Bolsonaro. Olhem só, reportagem da Veja, desdobramento da CPI da pandemia pode desgastar Bolsonaro em ano eleitoral. Com base na comissão, Augusto Aras abriu 10 apurações no STF, metade com potencial para causar danos ao presidente e manter em debate os seus erros na pandemia. E as duas CPIs que vão ser abertas agora também têm relação com a pandemia, ou que tem potencial de serem abertas, tem relação com a pandemia, mas vamos com uma notícia de cada vez. Aí foi falando aqui, né, durante os 6 meses, conta aqui toda a história.
Mas vamos agora os desdobramentos. Para o azar do presidente, 4 casos dessas atuações preliminares do Augusto Aras caíram nas mãos da ministra Rosa Weber, considerada dura nas decisões contra a atuação federal na pandemia. A magistrada que vai suceder Luiz Fux na presidência da corte a partir de setembro não faz declarações públicas, mas dá seus recados nos autos, como ao afirmar que a existência de um grupo paralelo para aconselhar o governo na crise constituiu fato gravíssimo. Em julho, ela já havia autorizado inquérito para apurar se Bolsonaro cometeu prevaricação por não tomar as providências ao ser alertado das irregularidades do caso da Covaxin, lá do Luiz Miranda. Agora, caberá a ela analisar se há elementos para abrir inquérito sobre o presidente por uso irregular de verba pública, devido aos gastos com os medicamentos sem comprovação científica. E aí tem um enorme problema. Porque é só pegar a data. Bom, desde quando se sabia que o medicamento não tinha comprovação? Desde quando foi falado pelo próprio laboratório que não tinha funcionamento com a pandemia? Bom, a data é essa daqui. O Bolsonaro usou os recursos para comprar o medicamento em data posterior. Ou seja, já era sabido e mesmo assim foi lá e comprou. Então há um erro gravíssimo por parte do Bolsonaro. Outro potencial foco de dor de cabeça envolve uma velha prática atribuída à família Bolsonaro, a propagação de notícias falsas. A parte do relatório que trata da disseminação de informações falsas para estimular a população a evitar medidas de prevenção foi entregue por sorteio a Luiz Roberto Barroso. E aí as suspeitas envolvem dos filhos do Bolsonaro, o Luciano Heng e o Gengivão. Outro caso que pode trazer complicações, e esse aqui é muito sério, é sobre aquela falsificação do documento do TCU, porque o Bolsonaro recebeu um suposto documento do TCU alegando que o número de mortes pela pandemia era muito menor e o documento foi timbrado pelo Bolsonaro. Só que esse documento chegou para o Bolsonaro sem timbre do TCU, então ele falsificou um documento oficial. A apuração está com a ministra Carmen Lúcia, que é crítica também à gestão do Bolsonaro. Então nós temos vários pontos que caíram com ministros que são, podemos dizer assim, complicados para Bolsonaro. O Cássio Nunes, que são ministros do STF duros com Bolsonaro. O Cássio Nunes também foi sorteado. Mas olha o ponto que ele foi sorteado. Formação de organização criminosa por desviar recursos da saúde. Quem são os suspeitos? Roberto Dias, Francisco Maximiano da Precisa e Ricardo Barros, entre outros. Ou seja, a apuração que está nas mãos do Ricardo Barros não envolve o Bolsonaro. Ou seja, o ministro do Bolsonaro não terá condições de defendê-lo nessa situação. É claro que alguns crimes que caíram nas mãos dos ministros do STF dificilmente vão prosperar, como crime de charlatanismo, como crime de propagar a doença por provocar aglomerações sem uso de máscaras. Isso tudo não vai ser muito difícil de prosperar. Entretanto, esses pontos que eu coloquei para vocês, existe uma grande chance do Bolsonaro ter dor de cabeça. Fora as outras investigações em paralelo que podem acontecer com os outros integrantes que participaram estavam envolvidos também durante a pandemia, como Nise Yamaguchi, entre outros. Mas olhem só que interessante. Reportagem do antagonista. Para conter Bolsonaro, parlamentares cogitam pelo menos 2 CPIs. Uma investigação seria na Câmara para apurar o apagão de dados. No Senado, ideia é investigar boicote à vacinação infantil. Porque vocês sabem que teve um ataque a hacker no Ministério da Saúde e desde então os dados sumiram. Nós não temos atualização de dados constantes a respeito da pandemia. Isso é muito suspeito e muito conveniente. Para evitar que Bolsonaro insista em boicotar a vacinação infantil, deputados e senadores de partidos de oposição já cogitam a formalização de pelo menos 2 CPIs para investigar o apagão de dados no Ministério da Saúde, assim como eventuais interferências do presidente na pasta. No retorno do recesso legislativo, deputados e senadores de partidos como PT, Rede, Cidadania, PDT e PSB pretendem coletar assinaturas para tentar instaurar 2 investigações distintas, uma na Câmara e outra no Senado. A da Câmara seria especificamente sobre o apagão de dados no Ministério da Saúde e a do Senado para apurar o boicote à imunização infantil. Parlamentares alegam que as investigações devem ser úteis para conter o ímpeto de Bolsonaro, como ocorreu durante a CPI da pandemia. Isso é muito importante, porque desde o ataque a hacker no Ministério da Saúde, nós não tivemos mais dados sendo atualizados. Isso parece ser muito conveniente. E a julgar pela aprovação que o Bolsonaro tem, pelas declarações que ele tem dado
sobre os parlamentares do Centrão e a tentativa dos parlamentares de saírem de perto de Bolsonaro, essas duas CPIs têm chance de acontecer porque todo mundo quer ficar longe de Bolsonaro. Ainda mais se o presidente continuar radicalizando o discurso dele contra a imunização infantil, como ele tem feito. Tanto que ele quer se vingar da Anvisa, como eu mostrei para vocês no vídeo de hoje à tarde, e os aliados dele estão falando, não faça isso. Não radicalize o discurso contra o presidente da Anvisa, o Barra Torres, porque você pode se dar muito mal. Percebam, as investigações estão avançando, Bolsonaro vai ter um ano terrível, com muito desgaste, e é claro que nós vamos acompanhar tudo isso aqui no canal. Se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, clique no link da descrição ou clique nessa bolinha com o meu rosto, se inscreva no canal de lives, porque hoje à noite, por volta das 9 horas da noite, conversaremos sobre esse e outros assuntos. Espero você lá.